Sabe o que é engraçado? O Dioniso, ele sempre concorda com eles, né? Sempre quando alguém está afirmando, o Dioniso concorda, né? Ou seja, eles são tão bons de argumento que eles vão enrolando até o próprio Dioniso, né? Olha só o que o Dioniso diz. Ó. De novo, ele reafirma, né? É isso mesmo, embora por baixo traga uma túnica de pura lã. Lã era um tecido muito raro, muito caro à época, tá? Até porque a Grécia é um território muito complicado de você criar gados, né? Gado bovino, gado equino e por aí vai. Era mais utilizado com cabras, né? Bodes, cabras, enfim. E essa lã era mais utilizada nisso aí, tá? Era vinda mais desse tipo de gado, né? Caprino, gado caprino. Não imaginem que gado é simplesmente o boi e a vaca, tá, gente? Gado é aquela união daqueles tipos de animais que são criados ou para comer, ou para se tirar o leite, ou para vender, tá? Você tem o gado bovino, você tem o gado equino, que são os cavalos, né? Você tem o gado caprino, que é o bode e a cabra. Você tem o gado suíno, que são os porcos, né? E por aí vai, tá bom? Saibam sempre disso, que gado não significa somente boi e vaca, tá bom? É isso mesmo, embora por baixo tragam uma túnica de pura lã, e depois de venderem essas patranhas, um belo dia desembestam pelo mercado do peixe. Para vender muitas coisas, tá? Para comprar muitas coisas. Ésquilo, além disso, ensinaste-os a cultivar o paleio e a treta, o que esvaziou as palestras, deixou coçados os fundilhos da rapaziada dada ao palanfrório e incentivou a tripulação da Páralo a contestar os oficiais. E, no entanto, no meu tempo, contentavam-se com reclamar um naco de pão e gritar, upa, upa. Ou seja, segundo aqui o Ésquilo, as minorias começaram a reclamar mais, né? Começaram a questionar a situação, questionar os superiores, né? Eu não vou aqui dar detalhes em relação a essas notas todas, né? Aqui tem muitas notas. Eu não vou dar detalhes de tudo isso, mas é basicamente isso, questionar mais, né? Se interessar mais pelas situações. Dioniso. Sim, bolas, para além de mandarem um traque nas trombas do remador da fila de baixo, de cagar em cima do vizinho de mesa e de quando em terra andarem no gamaço. Agora argumentam em vez de remarem. Os gregos eram grandes remadores, tá? E quando eles entravam para atenienses principalmente, e quando eles entravam para o exército, eles tinham que remar. E eles tinham um negócio chamado trireme. Trireme tinha 3 andares de remos, tá? E é isso que ele está reclamando. A trireme, ele seguia um ritmo, né? Eu falei para vocês lá na Ilíada, ele seguia um ritmo. Alguém batia e eles remavam de acordo com essa batida, tá? E você não pegava um remo só, você ficava com vários aqui do teu lado, tá? E trireme, se você estivesse aqui, você estaria acima do outro, havia andares, tá? E certamente isso aí era de péssimas condições higiênicas e também de conforto, né? Então, quando o líder, quando o general mandava fazer essas coisas, os outros tinham de obedecer. E o que o Ésquilo está falando aqui? As pessoas começaram a questionar, né? Os soldados, os inferiores começaram a questionar. Dioniso está falando isso também, né? Agora argumentam em vez de remarem, e por isso andam a navegar de um lado para o outro ao sabor do vento. Ésquilo, por que Males não é este tipo responsável? Este tipo quem? Eurípides, né? Não foi ele que trouxe à cena alcoviteiras? O
que é uma alcoviteira, hein, gente? Aquelas pessoas que fazem as tramóias, no caso, algumas mulheres que gostam de fazer trama, né? Gostam de fazer intriga, né? Alcovitar é fazer intriga, tá? E mulheres que dão a luz nos templos, que andam metidas com os irmãos e que dizem que viver não é viver. Foi a partir daí que a nossa cidade se encheu de burocratas, de aldrabões mentirosos, né? De macacões que não param de gozar a custa do parceiro, né? Sugar o outro praticamente, né? Rir do outro, né? Em contrapartida, já não há quem seja capaz de participar da corrida dos archotes, né? Era uma corrida tradicional lá de Atenas, né? Com archotes, né? Com a falta de exercício que por aí graça hoje em dia. As pessoas também haviam parado de fazer exercício, né? Que era uma das práticas muito comuns do cidadão grego, né? Fazer exercício também. Era trabalhar o corpo e a mente ao mesmo tempo. Não tinha esse negócio, essa divisão, ou somente a mente ou somente o corpo. Eles trabalhavam os dois, tá? Era ginástica. A palavra ginástica vem daí, tá bom? Dioniso, lá isso não, realmente, a ponto que nas Panateneias me fartei de rir quando me aparece um sujeito a arrastar a asa, de cabeça baixa, pálido, gorducho, muito atrás dos outros, a suar as estopinhas. Vai daí a malta do cerâmico, sei lá nas portas da cidade, toca dar-lhe palmadas no bandulho, nos bofes, nas costas e no traseiro. Eu sempre faço isso, né? Tá aqui. No bandulho, nos bofes, nas costas e no traseiro. E o tipo... Debaixo daquela chuva de empurrões não tem mais nada. Manda uns traques para o ar, sopra no archote e põe-se a mexer. Traque, né, gente? É pum, viu? Solta uns traques, né? Fica soltando puns, né? Coro, brava é a questão, forte a contenda, encarniçada a luta que desenrola. Luta o que? O agon entre os dois poetas, um defendendo cada um a sua forma de fazer teatro e principalmente criticando o outro, né? Aí o coro continua. Vai ser obra decidir quando um carregará fundo e o outro conseguir dar meia volta e passar ao contra-ataque. Aos dois poetas, Ésquilo e Eurípides, né? Não me fiquem aí a marcar passo quando não faltam recursos múltiplos e variados às vossas capacidades, ou seja, os dois têm muita capacidade. Seja sobre que tema for, falem, ataquem, desfibrem peças antigas e recentes, arrisquem tiradas sutis e sofisticadas. E se recearem que aos espectadores falte competência para perceber as sutilezas das vossas intervenções, não se preocupem que agora as coisas já não são como eram dantes. Trata-se de veteranos e cada um tem o seu livrinho onde aprende os requintes do saber, que aliás dotes não lhes faltam, hoje ainda mais refinados, portanto não há nada a temer. Abordem todo e qualquer assunto que, se o problema são os espectadores, competência não lhes falta. Olha só que interessante, os dois estão se degladiando, digamos assim, lá no Hades,
do mundo dos mortos, mas ao mesmo tempo o coro que está no palco, ele fala e pede para que eles falem para o público, né? Então há esse jogo aí de telas, né? Eles estão no rádio, mas ao mesmo tempo falando para o público, né? A quebra da quarta parede, como eu sempre falei para vocês, né? Eu vou dar uma pausa aqui, tá? A gente vai andando, vai caminhando, porque o livro é grande, mas a gente já está indo para o final dele, tá bom? Então a gente continua lá na próxima aula, tá bom? Beijos a todos.